Eu vou desmistificar nesse vídeo o principal erro que as pessoas propagam sobre Foucault. Esse principal erro, né, a ideia de fazer esse vídeo, ela se fortaleceu depois do vídeo resposta que eu fiz ao Jones Manuel e que muitas pessoas vieram comentar. Então eu realmente quero esclarecer o principal erro que as pessoas têm, especialmente os marxistas. Eu acho que dá para compatibilizar Foucault com Marx, embora seja certa leitura de Marx, certa leitura inclusive que eu diria mais sofisticada, tá? Mas nem sempre isso acontece. Então existe um erro muito propagado. Não é um erro que o Jones Manuel inventou, não é um erro que ele está propagando isoladamente. Esse vídeo não é um ataque a ele, tá? Esse vídeo é um ataque a um erro que eu ouço desde que eu começo a estudar Foucault e que ele precisa ser desmistificado, porque ele realmente gera muita resistência ao pensamento de Foucault. Ele gera a ideia de que Foucault é alguém que diz que o poder está só nas micro-relações de poder e que a gente não precisa fazer nada acerca das macro-relações de poder, acerca da concentração de poder. É como se Foucault negasse que o poder se concentra, é como se Foucault dissesse que a gente tem que só que ficar corrigindo o coleguinha que fala alguma coisa racista ou misógina e não precisa fazer nada, a gente não precisa tomar o poder, uma revolução não é válida nem nada, né? E Foucault nunca diz isso, tá, gente? Foucault nunca diz isso. Então, quem tá chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e se quiser contribuir com o Apoia-se, será muito bem-vindo. Então vamos lá, eu quero trazer aqui um texto de um filósofo francês chamado Frédéric Gros, ou Frédéric Gros, e esse filósofo ele tem um texto de uma página chamado O Abuso de Obediência, tá? Inclusive eu vou deixar o link do texto aqui, né? Uma página, vocês podem acabar o vídeo, ler o texto em 2 minutos e fica bem legal, tá? A tradução, por curiosidade, foi feita pelo meu orientador de mestrado e doutorado, o professor Selvino Asner. Eu gosto bastante do Frédéric Gros, eu já até tentei traduzir um artigo dele, mas ele não respondeu o e-mail que eu mandei pedindo autorização, então isso não aconteceu. E eu não vou aqui resumir um artigo que você pode ler em 1 minuto, né? Até seria legal, né? Até já pensei em fazer um resumo do artigo, talvez até faça em algum momento, mas eu quero pegar só a linha básica desse artigo, né? O nome que eu acho maravilhoso, tá? O termo abuso de obediência eu acho muito interessante para fazer essa reflexão que eu quero fazer, tá? A ideia, né, de que Foucault é alguém que espalha a ideia de que não vale a pena ter revolução, o poder não se concentra, né? Como se ele negasse completamente a ideia de que uma classe trabalhadora pudesse tomar o poder e instaurar novas relações de poder. De fato, Foucault não é um comunista, Foucault não acredita, né, numa sociedade utópica, então se uma classe trabalhadora pegar o poder, não necessariamente ela vai criar uma sociedade perfeita, etc. Eu acho que nem Marx acreditava nisso, eu acho que isso é só um marxismo vulgar que existe por aí, tá? Muitas vezes até pessoas deturpando Marx já para parecer que Marx defende uma tese fraca, quando Marx tem uma tese muito mais forte que essa, tá? Embora não seja uma tese com a qual eu corroboro 100%, ela é muito mais forte do que a ideia de que Marx achava que se a classe trabalhadora pegasse o poder, ela ia instaurar o paraíso na Terra. Então, só para dar um exemplo de que Foucault não é um antirrevolucionário, tá? Um exemplo de algo que eu quero fazer um vídeo, se você quer ver esse vídeo, deixa aqui nos comentários, né? Sobre a Revolução Iraniana, né? É até um dos momentos que eu menos gosto de Foucault, é a participação que Foucault tem na Revolução Iraniana, porque Foucault tem um entusiasmo que eu acho demasiadamente grande na Revolução Iraniana, porque, né, ele já sabia que o que ia sair dali ia ser um governo autoritário, ia ser um governo misógino, homofóbico, etc. Mas como era, né, um país que estava sob o jugo dos Estados Unidos, né, e Foucault ele é sim um anti-imperialista e ele aceita sim o conceito de revolução, né? O maior exemplo é que ele vai no Irã, ele trabalha como jornalista, ele faz vários textos que até romantizam, tá, publicamente a Revolução Iraniana. Pelos panos, né, por baixo dos panos, ele confessa para um dos amigos pessoais dele, que depois conta num livro Foucault, Seu Pensamento, Sua Pessoa, que é o Paul Veyne, né, ele confessa que ele sabia que não ia dar muito certo essa revolução, né, mas existe então, né, esse ímpeto revolucionário de que se um povo quer fazer uma revolução, né, um povo que é subjugado pelo imperialismo norte-americano, esse povo tem o direito, né, ainda que Foucault não acreditasse que essa revolução ia dar muito certo, tá? Então, de fato, né, se você perguntar, Foucault acreditava que uma
classe trabalhadora no poder iria criar um paraíso na Terra? Eu diria que não, tá? Assim como eu também não acredito. Mas não precisa criar um paraíso na Terra. Se as relações de poder estabelecidas forem melhor do que as que existem antes, a gente já está no lucro, né? Então Foucault tem esse pensamento que eu chamaria de pragmatista, tá? Agora não é sobre a Revolução Iraniana, né? Esse vídeo, mas é só para mostrar para vocês que Foucault não nega que uma revolução pode ser muito bem-vinda, tá? O que acontece é que, como o Frederic Gros vai dizer, né? Foucault, ele pensa, tá, muito mais da perspectiva de por que as pessoas obedecem do que da perspectiva por que os opressores oprimem, tá? Então vamos entender a microfísica do poder, né? O poder, ele está em todo lugar. O poder realmente está na relação de conversa entre as pessoas, ele está nos gêneros, ele está nas cores, nas raças, nas sexualidades, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Eu já fiz vídeos sobre isso, tá? Então o que as pessoas entendem é, se o poder ele é onipresente, então, né, não tem nada que a gente possa fazer, o poder não se concentra, o poder está difuso, como o Jones Manuel usa, ele usa o termo difuso, e não tem por que se revoltar, não tem por que fazer reforma ou revolução ou nada. Chamam Foucault de conservador quando ele é o oposto de um conservador, tá? A questão é, não é que a microfísica do poder, não é que a ideia de que o poder está em toda parte faz com que o poder não se concentre. Pelo contrário, é justamente porque o poder está em toda parte que ele pode se concentrar. Eu vou explicar. Os tiranos, os opressores, as pessoas que estão no poder, quando elas estão no poder, elas sempre são minoria, né? Quem que é o rei, quem que são seus capangas, né? O que que é o Estado, o que que é essa minoria, esse 1% que concentra a maior parte da renda do mundo, né? Quem é esse 1%, né? Se fosse pegasse 99% da população contra 1%, ainda que esse 1% seja rico, né? Quem vocês acham que ganharia, né, numa disputa? Não existe sombra de dúvida. O povo, tá? A sociedade, a maioria que é oprimida, sempre venceria os seus opressores, tá? Então, para que os opressores possam oprimir, é preciso que eles consigam instaurar relações de poder que contem com a obediência, contem com a participação dos próprios oprimidos. Eu vou explicar. Nem todo mundo que propaga o patriarcado, nem todo mundo que propaga a misoginia é homem. Nem todo mundo que propaga o racismo contra pessoas negras é branco. Nem todo mundo que propaga a homofobia é heterossexual. Prova disso são as inúmeras pessoas que votaram, né, as pessoas, mulheres, homossexuais e negros que votaram no Bolsonaro, tá? Então, o poder, ele precisa de alguma forma, e daí a gente precisaria analisar o mundo inteiro, como isso acontece, né? Eu gosto do Chomsky, o Chomsky, ele tem o termo fabricar consenso, tá? Isso para falar também de economia, né? Nem todo mundo que propaga relações de poder que ferram com os pobres, né, relações de poder de desigualdade, são pessoas ricas, tá? Eles precisam cooptar, é preciso que o poder se espalhe e entre, inclusive, nas pessoas que vão lutar contra seus interesses, tá? Um pobre, um negro, uma mulher, um homossexual votando no Bolsonaro estava votando contra seus interesses, mas o poder, ele tem essas artimanhas. Então, por isso que eu acho o termo, que não é de Foucault, que é de Frederic Gros, o termo abuso de obediência, eu acho brilhante, tá? Ele vai dizer que, inclusive, o Foucault, ele segue a linha de Etienne de la Boétie, que tem um outro termo que eu também gosto muito, que é o discurso sobre a servidão voluntária, tá? Então também posso fazer vídeo, já pensei em fazer vídeo aqui pro canal, eu não fiz, tá? Mas enfim, talvez venha em algum momento. Mas então, servidão voluntária, abuso de obediência, né? Por que que os oprimidos aceitam e por que muitas vezes os oprimidos, inclusive, jogam o jogo dos opressores? É justamente porque o poder está em toda parte, tá? Então, é a microfísica do poder, é o fato do poder estar em toda parte que permite que ele seja concentrado, tá? Então, a tese de Foucault não nega a necessidade de uma revolução, não nega a ideia de que existe uma centralidade do poder, que existe concentração. Pelo contrário, é a partir da teoria do poder de Foucault que a gente compreende melhor por que que o poder se concentra. Porque se ele não estivesse difuso, ele não se concentraria. Se os opressores não conseguissem artimanhas para fazer com que os oprimidos joguem o jogo da opressão
contra os seus interesses, tá? Eles não conseguiriam oprimir. E se o poder não estivesse difuso, se o poder não estivesse nas micro-relações de poder, ele estaria concentrado lá em cima. E concentrado lá em cima, ele não atingiria as pessoas de baixo, né? Ele seria alheio. O que está concentrado, né? O que está alheio à sociedade, as pessoas, né, que estão na base da sociedade simplesmente não têm conhecimento. Então ele precisa entrar nessas relações de poder, ele precisa entrar nos próprios corpos, nas ideologias, na fé das pessoas, para que ele consiga se concentrar, tá? Então, esse marxismo que não leva isso em consideração é um marxismo que está fadado ao fracasso, que está fadado a pregar a revolução sem que consiga, sem que tenha nenhuma ferramenta para entender e para conseguir fazer com que a revolução seja de fato algo possível, né? Porque se você não entende que o poder está em todas as partes, você não vai conseguir manipulá-lo de maneira correta. Se você não manipular de maneira correta o poder, você vai perder esse poder para quem consegue. E as elites dominantes são brilhantes, tá? Eu não gosto de elogiá-las, mas elas são brilhantes em fazer isso. Eu vou, inclusive, amanhã fazer um videozinho zoando um pouco sobre essa questão de como, né, o poder ele é bastante eficiente a partir do ponto de vista das elites, tá? Eu espero que vocês, então, né, fiquem de olho aí pro vídeo de amanhã, que vai ser engraçadinho. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e boa noite.